Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio dessa série, onde nós falaremos sobre temas muito interessantes de inteligência artificial e alta tecnologia aplicada na medicina. Hoje, para estrear aqui com chave de ouro, trazemos o Dr. Pedro, diretor do pronto-socorro do Hospital das Clínicas, professor da USP e da Unicamp e meu amigo também, que a gente tem trabalhado nesses últimos 10 anos, publicando artigos científicos e falando sobre muita tecnologia. Inclusive, nós falaremos um pouco sobre o Geek Vision também. Certo, Pedro? Maravilha. Obrigado, João, pelo convite. É um enorme prazer estar aqui. É um enorme prazer participar e sempre conversar com você. É muito bom. E principalmente não precisar te puxar a orelha aí por conta dos trabalhos do doutorado aí que a gente precisa entregar. A gente poder falar de uma coisa mais um bate-papo é sempre bacana. Obrigado pelo convite. Nós estamos juntos. E nós falaremos hoje aqui sobre, inicialmente, os 10 últimos anos de inteligência artificial na medicina. Nós temos trabalhado com muita tecnologia, nós vimos o amadurecimento dessa área, vimos como antes era um tema, um mito, né? O que é uma rede neural? Todo mundo virou especialista em rede neural, veio o momento do ChatGPT e agora a gente está numa época de commodities, né? Como é que você se sente, Pedro, nessa época onde está tão acessível a inteligência artificial? Eu lembro quando a gente começou o Geek Vision, né? Aquela quantidade de maluco que a gente conseguiu reunir lá no HC para falar de tecnologia, para falar de como a gente pensa na evolução da oftalmologia, onde a oftalmologia e a medicina poderiam chegar, né? E lembro você trazendo as coisas para a gente que pareciam saídas de livro, parecia filme futurístico aí, que dava para você pegar uma imagem e já interpretar e transformar como essa bela imagem que você está aqui, cara. Isso é uma coisa que o pessoal hoje está falando, né, de fazer melhoria da imagem e vendendo como se fosse uma coisa super diferente, né? E você fala, não, dá para fazer, e a gente, bom, mas como que dá para fazer, né? Então, assim, a gente partiu do momento onde a gente que gostava estava olhando para aquilo e falando, puxa, isso aqui uma hora vai ajudar muito a gente, para um momento onde a gente tem que aplicar isso e que a gente tem que estar atento para o que está acontecendo para não perder o bonde. E está difícil acompanhar, né? As coisas estão muito rápidas. Não, com certeza. E até o que a gente está vendo aqui na tela, a gente vai aumentar o zoom aí para vocês. Foi um trabalho que a gente publicou alguns anos atrás numa área chamada de transferência de aprendizado, transfer learning. O que que a gente fazia de objetivo? Como é que uma tomografia computadorizada seria se o Picasso tivesse desenhado essa tomografia? E se fosse uma obra baseada num famoso artista, né, a Onda de Kanagawa, aquela obra japonesa tão famosa, e alguns outros que nem vocês podem ver aqui também, o Minotauro. Para que isso aqui é interessante? Tem a parte artística, né? Existe um quadro lá em casa, a gente ficou feliz quando a gente saiu numa revista também nesse assunto, mas imagina que o modo de que um Picasso, que um grande pintor, ele vê, ele enxerga as suas obras é diferente de uma pessoa comum. Então, será que uma rede neural, ela pode ser ajudada através de uma visão de um artista para ela melhor detectar uma patologia? Isso, a gente até viu que tinha algumas coisas que a gente via melhor na hora que a gente transformava a imagem, né? Mas mais que isso, né? A gente viu que eventualmente você podia pegar um aparelho mais antigo e melhorar essa imagem para parecer com a imagem de um aparelho mais novo, né? E você acabava melhorando um pouco a imagem, né? E foi uma das coisas que a gente chegou a trabalhar no passado e que hoje em dia tem um monte de gente falando, e eu vi esses tempos o pessoal falando como se fosse uma baita novidade, né? E eu falei, poxa, mas isso a gente já fez há 20 anos atrás. 20 anos estou exagerando, né? Mas há 10 anos atrás, no Sim. final das contas, né? E hoje em dia virou a parte de commodities nessa área. Existe um nome técnico para isso, em português seria super resolução, onde as pessoas restauram fotos antigas. Então pegam aqueles álbuns que tá meio amarelado, tudo rasgado, e você coloca, fala assim, o GPT, o Gemini, o Claude, melhora essa foto e coloca colorida. Então a gente estava fazendo para imagem médica alguns anos atrás, e agora as pessoas fazem de um modo assim trivial, sem ter noção do poder computacional, do avanço tecnológico. Você já fez algo assim de restaurar fotos, Pedro? Já peguei umas fotos antigas e pedi para melhorar a qualidade, tudo, assim, foto de família, né, que a gente tem que escanear e depois transformar elas, mas é, hoje está muito mais fácil, né? Hoje o que você falou, está acessível, né? Você consegue pedir para, em vez de você ter que saber, né? Quando a gente estava fazendo isso aqui, você tentava mostrar para a gente como que fazia o script lá, como que fazia a programação para poder fazer uma coisa dessa, né? E a gente olhava aquilo e
Bom, como médico, eu sou um grande clicador de mouse, né, cara? Tipo, a gente não vai muito além disso, de entender toda a programação. Por mais que a gente goste e, de repente, tenha algum grau de curiosidade, é diferente. Então, você sempre mostrou as coisas avançadas para a gente. Hoje em dia, não é difícil, né? Você pede para o computador, ele... com uma linguagem natural mesmo. Acho que esse foi a grande revolução, né? Você tirou uma parte do código ali, uma parte que era mais dura na imagem ali, no processamento todo, e isso ficou acessível. Então, você consegue hoje pegar um texto qualquer e transformar, você consegue processar em casa mesmo com o seu computador, você não precisa mais aquela coisa. Eu lembro que você tentando explicar para a gente naquela época como que você comprava horas no Google ou na Amazon para fazer o processamento da imagem lá. Você fala, não, mas isso não é caro, isso aí com $1 você contrata 20 máquinas. Como assim você contrata 20 máquinas? Eu lembro de você tentando explicar isso para a gente. Hoje eu entendo, mas naquela época parecia um negócio super estranho, porque a gente mal usava nuvem, né? Isso. O que é nuvem? Aonde fica? Bom, brincadeira à parte, isso vai virar política, vai dar ruim. Era o mundo VUCA, né? Era um termo desse. Aproveitar também, Pedro, você é o criador do Geek Vision, estou contigo lá também há, não sei, 9 anos. Quanto tempo que já foi fundado o Geek? Eu acho que são 9 anos. Esses tempos apareceu no meu celular aquelas lembranças, né? De esse dia tal. Foi no final do ano, acho que 2015, Já em 2015, né? né? Final de 2015, que a gente começou as primeiras reuniões, né? E desde então a gente vem trabalhando junto falando muito de tecnologia, toda hora aparecendo um assunto novo para discutir, né? E isso, assim, facilita para a gente que, de repente, está tão focado, a gente que é médico, né? Está tão focado em entender melhor a medicina e o tratamento e tudo mais, ver o que mais está acontecendo e o que mais pode ajudar a gente, né? Eu estava até lembrando, né, uma reunião que a gente fez falando de ataque adversarial. Cara, são tantas coisas que a gente passou, tantos momentos que a gente passou e que a gente não entendia muito bem na época, confesso para você, que parecia uma coisa tão, tão diferente, e agora hoje a gente já vê, né, que você tem as formas de não ser reconhecido, o pessoal preocupado com as câmeras reconhecendo todo mundo o tempo todo e coisa do tipo, né? Como isso é importante. Não vou dar spoiler ainda, assim, a gente deixa mais para o final de falar o que tem agora de novidades, né? Que o tema é de world building, o que está acontecendo agora. Mas quando a gente pensa assim, você foi pioneiro aqui em São Paulo também, criando não apenas um grupo de pesquisa, mas trazendo pessoas curiosas, né? Pessoas assim diferentes, early adopters, né? Um termo que as pessoas gostam de utilizar. E eu sinto que a gente precisa de mais movimentos que nem esses que você criou. Que hajam grupos onde as pessoas possam conversar livremente. Existe. Para quem não conhece o Geek Vision, fica o convite para entrar, né, Pedro? Fica o convite, é só falar com a gente, aí depois o João posta aí o link aí para o pessoal que quiser entrar no grupo, né? E a gente pretende para o ano que vem, né? Que a pandemia deu aí uma resfriada nas reuniões presenciais, né? A gente começou a fazer a reunião virtual ali, a reunião online, mas não é a mesma coisa da gente sentar junto, conversar e estar todo mundo no mesmo ambiente, né? Acho que, por um lado, você consegue pegar gente muito de longe, mas não tem aquela troca, né? Porque muita coisa era construída, na verdade, não durante a reunião que a gente estava discutindo e aquele monte de gente e tal, mas naquele tete-a-tete ali, que você para e, puxa, mas isso que a gente falou na reunião, e se, né? O e se é sempre onde vem a evolução, né? Não, e é importante que quem estiver nos ouvindo entenda a necessidade de estar em contato com grupos de inovação, um grupo de pessoas que pensam diferente, porque existe a academia como um todo, o treinamento científico, mas é interessante você ver pessoas que estão testando tecnologias novas, novos equipamentos, né? A gente tem um tema de consultório inteligente para a gente poder abordar, que também contar o que tem de novidade, dispositivos. Então, Pedro tem aqui um na mesa. Um dispositivo muito interessante também, que a gente começou a ver lá no início, né? Qual que é o nome desse, Pedro? Esse aqui é o Cloud, né? Que ele grava qualquer conversa que você tenha, né? Infelizmente não temos interesses comerciais, né? Seria bom ter uma participaçãozinha, né?
pessoal da Aplaude, quem sabe, né? Patrocina a gente aí, É né? verdade, hein? Não, e esse tipo de tecnologia, esse é um dispositivo físico, é um cartãozinho. Então, ao invés de você abrir seu celular, ficar clicando no botão e fica naquela situação, você deixa um cartãozinho gravando o tempo todo, ele já vai para sua nuvem customizável. Então, como é que você descobre uma tecnologia dessa? Onde comprar? Entrando em contato com quem está ali na fronteira, quem está no estado da arte, seja em algoritmos, em gadgets, né? E é muito legal, porque no Geek Vision o que acontece é justamente isso. Qualquer coisa que você perguntar lá, alguém já fez, alguém já tentou, alguém já pensou sobre aquilo e te traz pelo menos o que não deu certo. No mínimo isso. E às vezes saber o que não dá certo te ganha muito tempo lá na frente. Então o Geek é legal por isso. E assim, você tem que sair, né, do seu mundinho ali, porque a gente na medicina, você sabe, de repente, tudo de medicina e não sabe o que tem para ser aplicado. Você sabe um monte de aplicações, mas você não conhece o problema que eu tenho no que você pode ajudar, né? E dessa troca, dessa conversa, sempre sai coisa boa, né? Só para a gente falar um pouquinho, né? Por exemplo, a sua tese, que é construir um método diagnóstico. Poxa vida, é um negócio que assim, o pessoal estava fazendo na unha, fazendo na mão, com filmagem, uma coisa maluca, que se a gente for pensar, de gasto de tempo da pessoa calculando, da pessoa, uma coisa que é totalmente automatizável, né? Você consegue fazer detecção automática com IA e tudo mais. Então, não quero dar spoiler do que é, né? Você ainda tem que publicar, né, João? Sim. Mas, assim, vale a gente pensar nisso, né? A gente, como médico, a gente tem muito problema que a gente... É aquela coisa, se você não sabe que existe, para você aquilo é impossível de ser feito. E para alguém aquilo é super simples, é uma maluquice como essa falta de contato e de intercâmbio atrasa, né? Não, e, por exemplo, a gente falou em 2018 sobre o ataque adversarial. Para quem nunca ouviu falar nisso, imagine que é envenenar modelos. Você pode envenenar base de dados e modelos, e literalmente fazer com que o modelo que fosse classificar que uma imagem é um cachorro, uma pessoa ou um câncer, ele vai achar que é uma árvore. Tem como envenenar modelos. O que aconteceu em novembro de 2025, um certo governo, não diremos qual, utilizou um envenenamento num desses LLMs, que é o nome técnico para uma família dos GPTs, que usou no Cloud, por exemplo, para espionar várias empresas. Então, assim, tem muita coisa acontecendo. Se você não sabe o básico, você pode ser refém, né? Você pode cair numa armadilha aí sem nem saber que aquilo é uma armadilha. E hoje em dia, dado é o que se minera, né? Dado é a riqueza, dado é a água, né, de ontem, né? Quem domina a água, quem domina o dado, é quem domina todas as relações, né? É interessante a gente ver também os hospitais virando hubs tecnológicos. Então, existem agora, nos últimos 5 anos, a gente tem visto que os hospitais eles têm criado grupos de inovação oficiais, mas você foi um pioneiro, tem uma década aí criando também. Existem talvez alguns que nem você ao redor do Brasil, alguns com mais sucesso, alguns menos. Mas, assim, tudo que a gente está criando no centro de São Paulo, com alta tecnologia, dentro da USP, né? A importância que, também se puder deixar uma palavra, para quem for residente, para quem que estiver ali quase concluindo a sua jornada antes de sair para o mercado de trabalho e ficar 100%, quão importante se a gente puder mensurar isso, Pedro? Não. Acho que hoje em dia não tem como você não olhar para tudo isso, não tem como você não dominar, e acho que saber um mínimo de inteligência artificial, um mínimo de automação, né? A gente tem que tomar cuidado porque a gente sempre conversa sobre isso, né? Muita gente quer inteligências artificiais onde você não precisa de inteligência artificial. Tudo que você precisa é de um sistema que automatize o que tá sendo feito ali. E você entender o que você quer, o que você precisa, até para poder pedir, que esse é um outro problema também. A gente às vezes conversa e demora até a gente conseguir chegar no ponto comum, né? Eu conseguir te contar qual que é o meu problema e me fazer entender e que para você aquilo nem é um problema, porque para você é tão óbvio e às vezes a gente precisa disso, né? Então a gente precisa saber disso, a gente precisa dominar esse passo a passo, a gente precisa trazer a ferramenta. Tudo que você domina, tudo que você utiliza como ferramenta, faz parte do seu armamentário e te facilita a vida, te ganha tempo, te ganha produtividade, facilita a sua relação com o paciente, né? Hoje em dia o pessoal está usando muito IA, por exemplo, não
para atender o paciente, mas, por exemplo, para se divulgar. Quantos médicos a gente vê e quantos cursos o pessoal vende, né, de marketing médico, tipo, de como você vai automatizar suas postagens de Instagram eh, e etc. aí, né, TikTok e tudo mais. A gente tem que saber dominar, porque o médico depende desse contato, depende de chegar no paciente, né? E aí, né, tem aquela nossa grande frase que a gente sempre repete, que a gente sempre conversa, né? Não é que a IA vai substituir o médico, e acho que quem está com medo disso, hoje não precisa ficar tão preocupado assim, né? Mas o médico que sabe usar a IA, que domina as ferramentas, esse sim vai estar muito na frente dos demais, né? Acho que isso faz uma diferença grande aí. E não é só utilizar a ferramenta, é um conceito de você proteger o seu legado, o seu nome. Então, existe o que é chamado de branding, né? Como que você protege o nome do seu consultório, o seu nome? Como é que você faz essa construção de falar que eu sou um médico atualizado, que sabe utilizar alta tecnologia, que sou excelente, que tem um consultório também de excelência, né? Que a gente vê, uma formação em medicina, ela é super extensa e quando se forma, tem que aprender a lidar com consultório. Então é gestão de equipe, financeiro, tributos, aí é lotar a sua agenda, aí acaba comprando cursinho de lotar a agenda, cursinho de treinar secretária. E aí você, quando está aprendendo isso, vem inteligência artificial, uma onda. Nossa, agora eu preciso saber de IA. Então a gente passou nos últimos 10 anos vendo que, no início, os médicos imaginavam que tinham que aprender a codificar redes neurais. Então a gente veio o momento em 2012, o momento da visão computacional, onde as grandes imagens, pensando em oftalmologia, retinopatia diabética, começou o pessoal entender o valor, grandes centros na Inglaterra, na Índia, empresas como Tencent, Google, elas começaram a investir muito dinheiro e laboratórios também, né, para que isso fosse explorado, melhores soluções diagnósticas fossem desenvolvidas. A gente veio, passaram alguns anos. E aí o pessoal estava achando que ia conseguir fazer diagnóstico final e esse foi o momento onde acho que assustou o pessoal achou que ia ficar fora do loop, né? É verdade. Né? Acho que esse foi o grande ponto onde, pelo menos os oftalmologistas ficaram preocupados, né? Não, mas espera lá, ele está conseguindo saber se é homem ou mulher numa foto de fundo de olho, né? Acho que esse foi um choque grande que todo oftalmologista teve. Eu não consigo ter a mínima ideia se é homem ou mulher, e assim, com 30 anos aí de especialidade em retina. Não tem como, para a gente, para os nossos olhos, você não tem as mesmas pistas que o sistema computacional consegue achar naquela imagem, né? Mas você tem que entender que eu não preciso, eu posso perguntar para a pessoa ali também. Sim. Aquilo era um problema desde o começo ou não era? Então, assim, você acha que tudo isso faz parte de você entender, mas assim, você pode usar a ferramenta e você pode propor momentos onde aquela ferramenta é muito útil. Então, no mutirão, por exemplo, isso faz todo sentido. Você escolher quais pacientes no meio daqueles 500 para quem você vai dar atenção. Agora, para o seu consultório, talvez isso não faça grande diferença, talvez o paciente não queira passar naquilo. Né? E é uma coisa que às vezes pode ser o contrário do que a gente imagina. Poxa vida, será que se o cara fizer exame? E olha, eu estou chutando isso bastante, né? Não estou falando que eu acho que isso tem que acontecer, ou que isso seja uma coisa boa, ou que isso de alguma maneira esteja regulamentado. Longe disso, tá? É só aqui o nosso exercício de maluquice do geek que a gente sempre faz. Mas será que em algum momento o cara fazer um exame de fundo de olho na farmácia, isso vai diminuir a quantidade de consultas que eu tenho ou vai aumentar a quantidade de consultas que eu tenho? O cara vai fazer o exame lá, vai aparecer que ele tem uma alteração e aquilo vai falar, olha, procure o seu oftalmologista e o cara vai vir me ver. Eu tenho a impressão de que isso vai me trazer mais paciente. É a coisa que o cara pesa na farmácia e vê que está mais acima do peso. Tipo, isso, o cara saber que está acima do peso não significa que ele não vai procurar o endócrino porque ele mesmo está vendo que ele está acima do peso. Não, ao contrário. Puxa, eu estou acima do peso, eu preciso procurar um nutricionista, um endócrino, alguém que vá cuidar de mim. Então, eu imagino isso. Mas tem muita gente que pensa ao contrário e assim, não quero entrar em polêmica, não. O pessoal que acha isso um absurdo, por favor, não fiquem chateados comigo. Eu só estou jogando aí uma questão que a gente pode pensar e que a gente pode discutir. E tudo que a gente não discute, que a gente não olha, que a gente não fala sobre, ou seja, tudo que a gente não toma posse, não toma frente, tudo que a gente não guia, vai para onde quiser. Então, se a gente quer ter realmente
um bom controle, um bom direcionamento de como a tecnologia está sendo usada, nós como médicos, nós como especialistas, né, você em particular especialista em inteligência artificial, a gente precisa trazer isso para o nosso domínio. A gente dizer o que pode, o que não pode, a gente precisa regrar isso de alguma maneira. Aí você abordou muitos temas, mas vamos tentar fatiar Ótimo. um pouquinho aqui também. Por exemplo, a primeira parte que você comentou de oportunidades, pensando em grupos de inovação, a gente ia aprender sobre tecnologia. Pessoas que não são da área de medicina, então, estatísticos, cientistas de dados, engenheiros como um todo. Aqui eu não vejo uma cultura das pessoas de descobrir como entrar numa área de pesquisa, como entrar, às vezes, em inovação. Alguns são incentivados dentro de uma universidade a fazer como é que fala? Uma área Uma iniciação científica, por iniciação exemplo. científica, empresa júnior, mas ainda é muito leve, né? Não tem uma mentalidade que eu vejo em alguns outros países, num exemplo de, se eu entrar agora, um dos grandes nomes de journals, de congresso de oftalmologia, ARVO, 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 e você procura sobre o que publicar na ARVO e o que eles incentivam, existe uma página. Então, eu pesquisei antes da gente estar aqui, e o grande nome desse ano é Nistagmo. Então, você não precisa nem entender de nistagmo, mas você pode entrar em contato, por exemplo, se eu tivesse esse interesse de fazer isso agora, eu procuraria no HC ou na USP, qual é o professor com uma linha de pesquisa dessa, ofereceria uma parceria. Olha, eu desenvolvo um algoritmo desse objetivo, publico contigo, é um ganha-ganha. Sabe, é uma mentalidade que às vezes as pessoas elas não sabem que elas conseguem viver de uma bolsa, elas não conseguem saber, às vezes, de que é possível obter um patrocínio de pesquisa, seja governamental, seja uma instituição privada também. Então, é tão incrível fazer pesquisa e o pensamento científico também. E você citou um pouco sobre interpretação. A gente tem um viés, existem várias falácias de antropomorfizar. Agora, Isso, é isso. é isso. Então foi, não vamos cortar, diretor, vamos em frente. E, diretor, aproveitar que estou falando contigo, coloca na tela um vídeo de um helicóptero que saiu agora recentemente, uma notícia sobre o quê? A gente tem uma noção que o helicóptero ele voa na horizontal, que nem a gente sempre viu, a hélice em cima e aquelazinha ali mostrando que se ele vai para a direita ou para a esquerda. Mas deixaram algoritmos escolher como é a melhor navegação para um helicóptero. E ele vai na vertical. Aquela hélice, assim que ela puxa para cima, se não tiver nenhum humano, ninguém que possa cair, ela puxa com muito mais velocidade para frente. Então, quando a gente não pensa igual humano, a gente deixa um algoritmo pensar, a gente consegue ter muito potencial, porque a gente pode ser um limitador. Então, na nossa carreira e dos algoritmos. Isso, e o algoritmo vai procurar o caminho sempre mais curto e mais fácil. E isso aí lembra até dos problemas, né? É engraçado, como a gente conversando, a gente vai lembrando do que a gente já viu, do que a gente passou e de questões que a gente discutiu, né? Eu lembro uma que a gente discutiu com uma IA que o pessoal estava treinando para interpretar campo visual. E essa IA, ela acertava 100% dos campos visuais. E aí o pessoal foi investigar o que está acontecendo. Foram pegar o mapinha de calor. Aí o pessoal tinha o impresso e os casos que eram glaucoma, os caras põem um Gzinho no canto em cima. Então a IA não interpretava a imagem. A IA procurava se tinha o Gzinho ou não. O que tinha o Gzinho, esse é glaucoma. Ela errava uma. Lógico, tinha um marcador que a cabeça da gente não vai se tocar que dá para olhar lá no canto. Lógico, a hora que você pede o mapa de calor, o pessoal achou isso. Mas é interessante quando a gente... Lógico, isso nas discussões, nas diversas discussões que a gente tem com especialistas de vários lugares, alguém contou isso, né? Acho que um colega de Nova York contou essa peripécia aí do que eles fizeram. Mas é muito interessante olhar para isso. E tem um termo técnico para isso, que é vazamento de dados, data leakage. Quando a gente treina o modelo, muitas pessoas caem nisso. Por quê? Vários modelos você treina com uma tabela. Nem tudo é uma imagem, nem tudo é um áudio. Às vezes é uma tabela no Excel. Na tabela, quando você exporta de vários programas, a primeira coluna é o índice da linha, é o número. Então vai 1, 2, 3 até o último número. Aquilo ali existe uma ordem. De algum jeito você ordenou aquilo dali de uma ordem temporal, uma ordem lógica. Então você está passando uma informação que na vida real o modelo não vai ter. Então, na hora do treinamento, ele acerta 93% de acessibilidade, acurácia, incrível. Coloca em produção, cai para 50%. Aí fala, nossa, por quê? Abaixa aquele desespero. Então, assim, é importante a gente ter um cuidado, ter um preparo. A metodologia não é descartável, né? E a gente viu, teve um momento em 2012 de visão computacional,
texto começou a ficar muito forte na época que eu entrei aqui mais no setor financeiro antes na área de medicina também. E aí teve um momento de ChatGPT. Para quem não conhece, o ChatGPT, o nome técnico dele é o GPT 3.5. Mas houve a versão 3, 2, 1. Existe há alguns anos até massificar. E hoje em dia, com esses sistemas multimodais, você não precisa necessariamente para tudo ter um modelo específico de imagem. O próprio GPT e qualquer um desses concorrentes, eles lidam. Até a gente estava conversando nesses dias que alguns dos sistemas multimodais têm um desempenho melhor do que o sistema especialista em imagem, né? E são umas coisas que a gente precisa entender por que o sistema não especialista, né, não só de imagem, ele interpreta eventualmente melhor, né? E isso, assim, são coisas que a gente... isso, eu só falei isso para a gente ver como o que parece simples e parece só, pega a imagem, joga lá e vamos interpretar e vai dar tudo certo, não é bem assim, né? E por isso eu gosto muito dessa sua fala, João. Vamos olhar para a parte científica, vamos juntar, vamos conversar. Lógico, eu acho que cada um na sua universidade é bom procurar ver se tem alguém, e tem muito lugar que tem muita gente bacana aí que vai gostar de encontrar com você, né? Você que é médico, se você for procurar o pessoal aí da engenharia, da computação, da estatística, provavelmente você vai achar alguém legal. Mas se quiser também a nossa ajuda, estamos aí à disposição, sem dúvida nenhuma, e o nosso grupo de pesquisa sempre se fortalece, né? Acho que nunca incluir alguém a mais é uma perda de alguma maneira, né? E se você for médico, quiser entrar realmente no nosso grupo de pesquisa, ou não for médico, falando, como é que eu entro nisso? Como é que eu aplico o meu conhecimento na área de saúde? Nós temos nossos cursos, nós temos mentorias, nós possuímos grupos de incentivo à inovação, pesquisa também, e pesquisa aplicada dentro do hospital também. Então, existem muitas possibilidades de a gente conseguir trabalhar junto, e venham sem medo, porque o que você acha ainda? Por que em pleno 2025 as pessoas ainda têm medo de usar a inteligência artificial? Falta de conhecimento mesmo, né? Acho que tudo que você não entende, que você não sabe o que pode, a capacidade e as limitações, você vai usar mal, né? Você vai pedir para ela escrever e te colocar a referência bibliográfica, e aquilo vai inventar uma referência bibliográfica e depois você vai ficar chorando lá que a referência bibliográfica não existe. Isso é a pior coisa que ele faz. Ele não acha a referência bibliográfica. Tem vários modelos que nem têm acesso à internet e ele te dá a referência bibliográfica. É mentira aquilo que ele está fazendo. Mentira não, a gente está exagerando, mas assim, aí, os modelos que a gente trabalha hoje, né, de LLM, né, que é isso que a gente está falando, né, esses modelos, o que eles fazem? Eles criam uma resposta baseado em estatísticas, são modelos estocásticos. E aí, se eu estiver falando bobagem, você me corrija imediatamente, João, por favor. Ele vai calcular qual que é a próxima palavra mais provável naquele contexto. Então ele vai te dar uma resposta. E agora, imagina que você tem lá um modelinho com nomes mais ou menos frequentes que aparecem em artigos científicos. E tem um modelo de como e nomes de revista, é um modelinho fechado, não é difícil dele criar. Por que ele inventa referência bibliográfica? É fácil para ele. Ele sabe como vai ser o padrão. Você pega um artigo científico, se você pedir, ele vai te dar um artigo científico perfeito sobre qualquer assunto. Ele vai te dar dado, ele vai te... E provavelmente, se você for dar até o dado, tem uma chance grande da estatística em cima daquele dado estar correto, né? E isso é um perigo grande, né? A gente não vai falar tudo isso, porque senão cada um desses é um programa. Como você falou, João, a gente vai ficar maluco com as coisas. Mas é isso, entendeu? Então você tem que tomar muito cuidado com isso. E aí você tem que começar a tentar entender como você reconhece também, né? Que coisa foi feita com IA, né? E sempre tem pistas aí, né? Bom. Mas assim, tudo isso é para a gente dizer que assim, você precisa se familiarizar. De novo, a gente está repetindo essa coisa. Se familiarize, se aproprie da capacidade de usar, né? Se aproprie da ferramenta, comece a usar, comece a colocar no seu dia a dia, comece a colocar na sua prática e veja onde você ganha tempo, onde você ganha menos esforço. Então, assim, tem muita coisa. Não, existe um termo no meio de startups que é momentum. Também existe na física, na matemática como um todo. Então, isso que você falou, eu só complementaria se você nunca utilizou IA, entra no momentum. É igual ir para uma academia ou começar alguma coisa. Só começa. E como é que você começa? Com algum hábito. Então, você compra um tênis de corrida e compra uma roupa de esporte. É o primeiro passo. Aí você se veste.
Você acorda, fala, eu vou vestir. Aí você vai ficar com uma preguiça, mas você vai bater um momento o olhar no espelho e você vai ver que tá igual um atleta, pode estar ali ainda fora de forma, mas está vestido. Vai te dar um pouco de incentivo. Faça isso durante uns dias, obrigatoriamente. E aí, daqui a pouco você já vai sair de casa, vai para uma academia, ou vai fazer uma corridinha. Quando você vê, você está se alimentando bem, está dormindo melhor, está com mais saúde como um todo. Então, na parte de IA, também começa utilizando uma ferramenta, entra em contato com alguém, entra em contato com alguém de qualidade também, de preferência, né, para ser um bom mentor, ter uma boa influência na tua vida. E quando você vê, você vai estar transformando tudo. E não necessariamente você pega a IA para substituir o seu ponto forte. O que eu deixo de recomendação é, pega para aquilo que é chato, aquilo ali que é repetitivo. Então, se você tem um atendimento de extrema excelência, você é reconhecido, que quando alguém entra no seu consultório fica maravilhado, não troca a sua secretária por uma inteligência artificial. Espera um pouco. Você deixa seu ponto forte, você vai trocar o quê? A parte financeira, alguma coisa no laudo. Cara, troca a parte chata. Essa é uma coisa boa já. Não, mas assim, eu acho que é muito interessante você começar a explorar as capacidades da inteligência artificial para coisa que você às vezes não imagina tanto que ela funciona bem, mas, por exemplo, ela é ótima para fazer brainstorming contigo. É ótimo para você falar, e se eu quiser fazer? E aí vem a história de fazer o prompt, né? De você escrever, de você explicar o que você está pensando, onde você quer chegar, o que você quer. E isso, só de você fazer isso, às vezes você já melhora o teu planejamento. Mas é legal. Escreve lá, olha, eu queria fazer isso, eu queria aumentar o consultório, eu queria não sei o que tal, e eu queria que você me ajudasse a fazer um plano para isso. Ele vai te colocar uma série de questões ali que vão fazer você pensar. A IA é uma coisa para ser um apoio, para te ajudar na questão, de repente, de memória, alguma coisa que você precisa lembrar. Lógico, você tem que. A IA ela é muito boa para quanto mais você sabe de um assunto, quanto mais você entende de um problema, quanto mais você conhece de uma determinada área, melhor você vai usar ela, porque você consegue reconhecer, inclusive, os problemas que a gente estava falando agora. Se você não conhece nada, ela vai te dar uma resposta e você tem que aceitar aquilo como verdade absoluta, e aí a coisa vai por água abaixo. Mas começa a usar para perguntar a bobagem. Olha, qual é o melhor caminho para eu ir daqui para lá? Que é uma coisa que você faz no Waze, que o Waze faz isso para você é, de maneira que você nem pensa, mas no final das contas é um algoritmo ali, né? Que a gente acaba chamando de uma inteligência artificial que vai te calcular um melhor caminho de acordo com as características que tem. Mas você pode perguntar e conversar com, é, com um sistema ali que vai te falar, olha, o que você quer fazer? Você quer ir por um caminho mais bonito ou você quer por um caminho mais rápido? Você quer isso? E você começa até a se perguntar, poxa vida, o que eu quero? A gente não pensa às vezes, a gente faz as coisas muito no automático e aí às vezes te ajuda a quebrar isso. Isso é uma das aplicações que tem da IA diferentes do que a gente está acostumado a pensar, né? Né, e nem tudo IA, por exemplo, no Waze, quando começou, era um algoritmo chamado Jaskra. Qual é a menor distância entre 2, 3 pontos, 5 pontos, sendo que você possui um grafo? Então tem muita coisa que é disfarçada, mas é heurística, ainda são algoritmos clássicos. O mundo não quer dizer que a gente descartou tudo que estava no passado. A gente entrou numa nova fase. Mas nem tudo é IA. Existe automação, existem heurísticas, né? Fórmulas que as pessoas foram criando ao longo dos anos. Eu lembro que quando eu comecei a aplicar em medicina, visão computacional, era mapa topográfico. Então, igual a gente via montanha em geografia, relevo, a gente fazia a transposição dos algoritmos de geografia, de visão aérea para o agro, para a imagem de raio-x. Então, quanta coisa interessante. E poucos anos atrás, talvez um ano e meio atrás, surgiu um termo chamado vibe coding, aonde o quê? Você pega o seu telefone por áudio, você pede para um algoritmo, um ChatGPT, qualquer LLM que você quiser, monta para mim um algoritmo que faça tal coisa, me ensina a ligar meu computador, instalar na nuvem, né, a famosa nuvem. Então, o médico ele começou a colocar tudo em produção também. E Só isso facilita muito. Você precisa configurar uma tela. Você consegue fazer isso com a IA, a IA te ajuda nisso. Então, todo mundo se tornou especialista num monte de coisa, né? isso, mas aí gerou uma oportunidade agora no segundo semestre de 2025 de quê?
havia engenharia de software, métodos de se criar algoritmos velozes que escalavam com segurança, etc. Aí veio o momento ChatGPT. Todo mundo começou a falar com o algoritmo e ele te respondia. Que coisa incrível, né? Um mercado de depressão faturando um monte, que agora as pessoas continuam sozinhas, só que falando ali com o algoritmo. É um tema para um outro podcast, a gente falar sobre depressão, namorada virtual, algoritmos asiáticos chegando no Brasil, humanoides. Então, outras coisas Nossa, legais. já tem o próximo. E assim, o que é interessante depois dessa fase de vibe coding, virou uma commodity criar alguns produtos e colocar no ar. Só que se muita gente coloca em produção, a qualidade também cai, porque nem todo mundo foi letrado, foi treinado para criar um algoritmo, assim como na medicina. Eu posso falar, GPT me ensina a usar um bisturi, mas eu não fui treinado o suficiente. Vai dar problema em algum momento, né? E aí o que aconteceu? Agora surgiu, no ano passado, um pouco mais com força, engenharia de prompt. Então você não fala de qualquer jeito. Então começaram a criar cursinhos. E talvez a gente tenha até um curso em breve disso também. Só que aprimorou. Existe uma evolução chamada de engenharia de contexto. E aí a gente está voltando para a época de engenharia de software. Por quê? Não é mais uma frase. Agora você precisa dar um exemplo, você precisa dar um contexto para o algoritmo, ensinar como é que você quer que ele te responda. Então voltou a ficar complicado, né? Você consegue colocar um algoritmo legal em produção, mas se você quiser que ele faça algo além, sem ele sair quebrando, dando dor de cabeça, você precisa ter bons modos metodológicos de se construir algoritmos. Eu acho que são coisas diferentes, né? Uma coisa é você sair usando e fazer um começo, e outra coisa é você avançar na tecnologia. A gente tenta avançar na tecnologia, então a gente tenta fazer modelos diferentes, ou tenta melhorar modelos, ou tenta alimentar a base do modelo para melhorar a resposta dele, né? E aí a gente consegue começar a falar num monte de sopa de letrinha, né? Fazer tuning, fazer RAG, a gente consegue começar a falar em coisas diferentes aí do que todo mundo domina, que de repente não é o que você quer. Se você quer aprender a fazer algo, você vai ter que estudar um pouco mais e você realmente vai para essa área mais complicada. E assim, não acho que você vai pedir para a IA te fazer um código e ela vai te dar um código que vai resolver a tua vida, porque vai ter um problema no código. E se você não souber minimamente ali como funciona a lógica, né, como você trabalha com if, else, sei lá, tô chutando um monte de coisas aí, né? Um monte de chavão aí que o pessoal ouve falar e que a gente ouve falar também, né? Que o mínimo você precisa entender do que você está fazendo, de novo. IA, ela é muito boa para quem domina. Para quem não domina, você vai ter que ficar numa fase mais superficial. A IA é um excelente Google. É uma excelente ferramenta de busca e uma coisa que eu adoro hoje em dia, assim, eu acho que a Google fez um golaço que me faz continuar usando o Google, que é aquele resumo com IA. Eles te dão aquele resumo de IA sobre o assunto que você está perguntando. Então antigamente você fazia, daí você tinha que achar naquele monte de página ali a que te servia. Hoje você faz meio que uma pergunta para o Google e ele te traz um resumo com uma sugestão ali de meia dúzia de páginas que respondem o teu problema. Então, poxa, isso facilitou. De novo, ganha tempo. Eu não vou ter que ficar entrando em página por página, olhando um monte de página para ver a resposta do meu problema. Aquilo já está ali depurado, né? Já está ali filtrado, já está sublimado de uma maneira que fique palatável. E o que você comentou evidencia uma corrida tecnológica que está cada vez mais rápida. Muitas startups foram criadas nos últimos 2 anos ou 1 ano para fazer justamente esse tipo de resumo. Falar, o Google vai ficar para trás, o Davi vai vencer o Golias. Mas o Golias também pode se adaptar, o Google está se adaptando. O Gemini está incrível, gerando imagens incríveis, concorrendo ali com o Midjourney, fazendo vídeos incríveis também, que haviam só outras plataformas. Então, assim, que mercado maravilhoso que a gente tem tido o privilégio de acompanhar. Então, tudo que você pôde acompanhar aqui conosco sobre entrar num grupo de inovação, se manter atualizado, é super importante para a sua carreira, para você não ficar para trás. A gente não passa aqui uma mensagem de medo, mas uma mensagem de esperança, de coragem. Estude, se aprimore, cresça e não fique sozinho. Nós, por exemplo, nós possuímos alguns modos da gente poder trabalhar em conjunto. Um novo projeto que nós temos aqui, eu junto com o Dr. Pedro, o Dr. Sacuno, é uma plataforma de cursos, uma plataforma educacional. Então, aqui com o nome de IA para médicos,
nós possuímos alguns cursos, alguns treinamentos que a gente pode contribuir com a carreira de médicos e de estatísticos, de profissionais de engenharia, cientistas como um todo. Um primeiro para a gente comentar aqui é sobre organização científica. A pessoa que não está muito dentro do mundo de IA, qual é a primeira coisa que ela fala? Vou usar o GPT para escrever um artigo para mim. Vai dar problema. Você vai ser pego, vai manchar seu nome, ela vai alucinar, ou seja, ela vai inventar algumas coisas. Vai dar muita dor de cabeça, vai ficar fichado em alguns journals famosos. Não faça isso. Não é o que a gente está propondo. Mas o que é interessante? Antes da gente entrar aqui no detalhe, você já escreveu algum artigo, já teve alguma ajuda? Não escrever, porque a gente não escreve, né, Pedro? Mas já te ajudou? Não, assim, a gente precisa da IA, assim, eu pessoalmente, tá? É aquela coisa, cada um vai usar de uma maneira, cada um vai ter, e a gente vai trazer parte da nossa experiência e vai trazer formas de usar isso de uma maneira ética e tudo mais, né? Assim, eu gosto de usar para ele me ajudar a organizar as ideias, o que eu preciso escrever, o que eu preciso pôr, como que eu monto o artigo, ele me ajudar eventualmente a extrair os principais dados dos principais artigos, só que assim, isso eu vou precisar ler o artigo, eu vou precisar entender quais são os artigos, eu posso criar notebook LN ali e extrair os principais dados, isso é uma coisa que me ajuda. E você vai ter a parte na escrita, você não vai pedir para ele escrever para você, mas você vai pedir para ele te corrigir. Cara, você fica com o inglês, você fala, puxa vida, eu estou escrevendo muito aqui em inglês. Você escreve e pede para ele ir corrigindo. Ele vai melhorar teu inglês, ele vai acertar coisas que a gente, que não é fluente, né, que não é nativo da língua. Isso, obviamente, vai tornar o teu artigo muito melhor, né? Então, essa é uma forma que eu gosto de usar. Então, assim, você tem as fases onde você vai usar e depois formatar, né? Que aí cada revista tem um formato um tanto quanto diferente e você precisa disso tudo. Então, tudo isso ajuda, né? Então, assim, a gente fala isso o tempo todo, a gente discute, a gente tem podcast, a gente tem aula, que a gente dá em vários congressos, que a gente discute todos esses pontos, mas, obviamente, o tempo sempre é limitado, né? É diferente da gente parar para ensinar de uma maneira mais a fundo, né? Pegando na mão quase, né? Sim, sim. E tivemos o privilégio já de dar essa aula umas 3 vezes, pelo menos, né? Sim. De como se organiza cientificamente utilizando a IA como seu assistente. E existem coisas simples, que o simples, às vezes, ele é um luxo, porque as pessoas não pensam no simples, elas só querem o complexo, o mais difícil, né? Se você estiver dirigindo, você colocar no modo voz, você vai conversando com uma inteligência artificial. E se você alimenta ela corretamente com seus artigos científicos, com alguns novos, na hora que você for ler, você já tem uma noção muito boa. Ela já te ajuda ali com aquelas perguntas que você foi treinado com a sua experiência a falar. Mas qual o principal argumento? Mas existe alguma falha visível? De onde eles se basearam para escrever essa parte? A conclusão, ela tem alguma relação que ela responde à hipótese ou não? Então, por exemplo, um dos cursos que a gente tem aqui, curso rápido, bloquinhos que a gente possa fazer em Pomodoro. Para quem nunca viu Pomodoro, você coloca... Esse aqui é um bloquinho de 5 minutos, né? Você vira algo simples, físico, para você tocar, para você não ter um celular para o WhatsApp apitar na hora. Né? Você coloca aqui, valendo. Durante 5 minutos no Pomodoro, você está ali descansando a cabeça, distraindo. Se você tiver um maior, durante 25 minutos, você está focado. Quando focado, você vira o celular para baixo, você não faz nada, você está focado ali, não fala com ninguém. Acabaram 25 minutos, 5 minutinhos, você vê ali, fala, bebe uma água, distrai, volta focado. Se você fizer 4 bloquinhos desses de 25 minutos, você consegue fazer um curso desse. Você consegue ser um profissional de excelência em 6 meses. Sua vida é transformada. Só que as pessoas não fazem uma metodologia dessa, não aplicam. Então a gente ensina a aplicar uma metodologia dessa. Como organizar artigos científicos, porque durante muitos anos as pessoas usavam Zotero, Mendeley e vários outros. Você tem alguma dessas ferramentas de preferência? Eu uso EndNote. EndNote. Então, existem algumas dessas, são pagas, gratuitas, onde você vai organizando ali. Só que o que acontece? Ela vira um baú. Você vai jogando PDF, aí tem anos de PDF, ele vira uma loucura. É bonito que ele entra no Word, ele tem uma citação ali automática, né, o plugin, mas ainda assim, para você achar depois de um tempo, você se cansa. Vira mais um local que quando você vai escrever um paper novo, eu já vi muitas vezes, o médico ele nem pesquisa de novo lá, ele pega fontes novas. Então, como é que você organiza para o que você colocar no local certo? Você fala com o GPT, eu tenho um artigo suficiente dessa área ali, qual foi o último ano dos artigos que eu peguei? Você consegue conversar. Então a gente ensina sobre fazer isso, e vocês viram que a gente não está ensinando a escrever com IA, mas você pode falar,
Olha, na minha conclusão, falta eu falar sobre determinado assunto. Desses papers aqui, tem algum que eu possa dar uma olhada para me ajudar? Então, o IA é seu assistente. Então, olha que coisa incrível. Se você gastar e investir 2 horas da tua vida, para você não ficar vendo 12 horas de IA, aprendendo a codar, aquelas coisas bem tradicionais. Eu acho mais chato 2024 para trás, né? Como que você consegue avançar a sua carreira, né, Pedro? Assim, a ideia que a gente tem é trazer um pouco de como a gente usa, em grande medida, do que a gente faz no dia a dia. Pode ter jeito melhor e vai ter gente que vai falar, poxa vida, mas eu faço, o meu jeito é melhor. Maravilha! O que a gente está propondo é mostrar como a gente faz. O que é a nossa realidade, o que é o nosso dia a dia e que, bem ou mal, para a gente está funcionando. Obviamente que, se alguém tiver um jeito melhor, pode falar com a gente está totalmente aberto a aprender, de repente a gente coloca o teu curso aqui também, do jeito que você faz. E a gente vai aprender com você, com certeza, né? Excelente. Assim, pode parecer uma bobagem, mas a gente é disposto a conversar e tudo mais, e isso ajuda, é isso que faz a gente crescer também, né? Excelente. Então tem um modo das pessoas poderem aprender sozinhas, existem alguns outros que lançaremos em breve sobre dispositivos inteligentes, que nem esse que o Pedro tem aqui na mesa, o Cloud, como você utiliza seu celular de forma correta, anéis, Relógios, bands, né, pulseiras. Então, o que é permitido no Brasil, o que não é permitido. Então é interessante, a gente tem toda uma temática de consultório inteligente também, né, Pedro? sim. Consultório inteligente, a gente tentar otimizar, automatizar, né? Às vezes as pessoas acham que quando você está falando de consultório inteligente, é pôr IA em tudo no consultório, né? Não, às vezes é te ajudar a pensar que se você colocar uma tomada com um timer, você vai deixar de ter o aparelho ligado durante a noite num horário que ele não precisa estar ligado. É uma lâmpada lá que sempre você esquece de desligar e você bota uma lâmpada que você controla a distância. É você ter alguma coisa da tua secretária ali, ganhar tempo na resposta do WhatsApp dela. Tem tanta coisa para a gente fazer que tem como usar IA também, obviamente, né? Mas a gente olha para cada problema, para a questão de cada um, né? E a gente tem os diferentes módulos e as diferentes formas de trabalhar nisso, né? Tanto um curso mais geral para as pessoas que querem entender o que tem disponível e as possibilidades, e eventualmente, se alguém quiser uma ajuda mais pessoal aí também, a gente faz também, né? Maravilha. E se você quiser algo mais pessoal ainda, existem as mentorias. Você entrar em contato conosco, a gente faz o acompanhamento, seja mensal ou semanal. Pode ser em grupo, a gente possui mentoria individual, por exemplo, o Pedro é especialista em inovação. Então, você deseja criar um núcleo de inovação dentro de um hospital, dentro de uma rede onde você trabalha na universidade, uma das melhores pessoas do Brasil para falar que é o Dr. Pedro. Né? Eu tenho meu viés, a gente está uma década junto, eu poder vivenciar, mas eu consigo falar isso com propriedade. E se você deseja falar sobre inteligência artificial para algoritmos, pode entrar em contato comigo. Se quiser entrar em contato de como que eu aplico no meu consultório, como é que eu otimizo a minha carreira, eu, doutor Pedro, doutor Sakuno, a gente consegue atuar em conjunto nesse acompanhamento, onde a gente acompanha durante 6 meses, 12 meses, para que você seja um médico diferenciado, um profissional que não apenas tenha excelência médica e acadêmica, mas de alta tecnologia também, né? Sem dúvida, acho que tem muita coisa, de novo, a gente vai aprendendo e a gente vai evoluindo aos poucos, né? Então, por isso, nenhum desses cursos é estático, né? A gente não tem um modelo finito dele, porque cada hora a gente acrescenta alguma coisa nova, a gente muda algo que já ficou para trás, que a gente não faz mais. Como eu falei, é o que a gente tenta aplicar no dia a dia, né? Tivemos uma grande oportunidade de aprender bastante no primeiro episódio dessa nova série que estreamos aqui com o grande Dr. Pedro, onde estaremos juntos ao longo dos próximos meses inteiros, falando um pouquinho sobre inovação, alta tecnologia, aplicado na área da saúde, na medicina como um todo. Uma área tão apaixonante que nós amamos, né? E esperamos que as pessoas tenham conseguido entender a importância de começar. Talvez uma palavra seja: não fique parado e comece, crie um momento na sua vida. Quer deixar uma última mensagem também, doutor Pedro? Acho que a tua fala foi muito feliz, João. A gente precisa começar, a gente está começando aqui, acho que todo mundo tem que começar também. A gente sempre traz essa palavra e acho que uma coisa que você falou, a gente quer trazer uma palavra não de medo, mas uma palavra de esperança, de empolgação com a tecnologia, com as possibilidades que se abrem da gente melhorar a nossa vida, a nossa qualidade de vida, a nossa prática como médico. E assim, quem não é da área médica, saber que pode se integrar, que pode ajudar muita gente e que com certeza pode gerar
muita coisa nessa área, né? Tem muita possibilidade, tem muita oportunidade na área e que vale a pena gastar tempo, vale a pena investir tempo, né? A gente sabe que tempo é sempre investimento, né? E vale a pena investir tempo para evoluir. E com a evolução só vai vir coisa boa, né? Maravilha. Obrigado pela parceria desses anos. Mais uma vez aqui estamos juntos, continuaremos juntos. Obrigado a você, sucesso a todos.